Tudo bem, Eduardo? Vamos lá, então. O que faz exatamente a Dog Hero? A Dog Hero é um aplicativo, um site, que conecta pais e mães de cachorro que precisam de algum serviço para o seu animal de estimação com uma comunidade que presta esse serviço. A gente hoje tem 3 serviços. A gente tem o serviço de hospedagem, que é o serviço original da empresa. Então a gente tem uma rede aí de aproximadamente 18 mil anfitriões espalhados em 750 cidades do Brasil, Argentina e México, que quando você vai viajar, você hospeda seu cachorro na casa de uma família. Então, muito mais pessoal do que você deixar num hotelzinho, muito mais parecido com um Airbnb de animais de estimação. Esse é o serviço original da companhia. Em 2018, a gente lançou um segundo serviço, que é o serviço de passeios, para que o seu animal tenha todo o exercício físico que precisa. E agora, há um mês atrás, a gente lançou um terceiro serviço, que é o serviço de creche. Então, quando você está quando você está trabalhando e não quer deixar seu animal sozinho, não tem quem olhe por ele, cuide dele, você pode hospedar ele também na casa de um anfitrião. Uhum. E são só cachorros? Hoje, 96% dos nossos clientes são cachorros. A gente já hospedou cabra, já hospedamos porco, um pouco de tudo, salamandra, mas em breve a gente talvez tenha novidades aí mais institucionais para outros pets. Uhum. E qual que é a diferença entre ser dono e ser pai e mãe? Ser dono pressupõe uma questão de posse, né? E acho que você não é dono do cachorro, você é tutor, você é talvez pai, mãe, se você preferir essa nomenclatura. Você é um companheiro para ele, você tem que ensinar, mas a gente não pensa no animal como um objeto que pode ter um dono. O que mudou no hábito das pessoas que possuem animais nesses últimos anos? Acho que antigamente, né, o animal era aquele animal de guarda ou aquele animal que vivia fora das casas, né, vivia no jardim ali. Tinha uma relação de afeto mais distante e cada vez mais as pessoas moram em grandes centros urbanos, em casas menores, esse animal entra para dentro de casa. As pessoas, principalmente os mais jovens, começam a ter filhos depois, então tem uma certa forma, uma substituição. Em vez de eu ter um filho com 22 anos, eu adoto um cachorro e passo a ter uma responsabilidade com esse animal, então a gente vê bastante disso acontecendo. E esse cachorro, ou esse animal, passa a fazer parte da família, ele deixa de ser o Rex que fica fora de casa lá e cuida da casa, e ele passa a ser um membro da família. E essa relação dos jovens com o cachorro, você acha que os jovens estão tendo mais animais antes de casar ou antes de ter filhos, exatamente para fazer esse treino? Um test drive. A gente vê 2 demografias bem claras, assim, uma é de jovens que estão próximos a se casar, noivos e que adotam um animal. E a gente vê também bastante mais famílias constituídas, os filhos acabam ou tiveram filhos e os filhos pedem, né? Ou então os filhos que estão saindo de casa, que estão indo para uma faculdade e tal, e daí você tem um animal que entra um pouco para substituir também essa ausência que acaba ficando, né? Uhum. Acho que cada um tem um motivo. A gente vê bastante no nosso hall de anfitriões, uma coisa que a gente gosta bastante, assim, a gente tem muitas senhoras idosas, aposentadas, que acabam que têm um super tempo, já não tem mais aquela convivência familiar dos filhos no dia a dia ali, acabam abrindo suas casas para receber os cachorros dos filhos dos outros aí, para cuidar deles. Uhum. O que leva as pessoas a terem esses animais exóticos? Você acha que ter uma cabra, ou ter um porco, ou ter uma salamandra, a ponto de deixar na casa dos outros para tomar conta? Acho que eu não sei te responder. Acho que cada um tem um gosto, né? Acho que
O porco eu acho que está mais na moda, né? Agora tem uns porquinhos pequenos e tal, mas eu não saberia te responder exatamente. Não tem problema. O consumidor do mercado pet, ele é muito exigente? É exigente, principalmente os serviços, né? Acho que quando você pega ração e tudo mais, comida, né, que é o grande movimento do mercado pet, você teve um movimento de se tornar mais premium e você tinha um alimento de uma qualidade, ele comia o resto, né, o animal lá atrás comia o resto da comida, daí depois passa a ter uma comida que era feita de forma amadora, daí depois ele passa a comer uma ração, depois passa a comer uma ração balanceada, premium, agora com orgânicos, e também algumas tendências de voltar a comer alimentação natural, mas pensado, balanceado para esse animal. Então teve um movimento de aumento de expectativa, né? E daí, por serviços, acho que durante muito tempo a oferta de serviços foi muito limitada para esses animais, né? Então você pega hotéis de hospedagem para cachorro, você fica com 50, 60 cachorros num espaço pequeno, com pouca supervisão, coloca em baia, gaiola, as pessoas não gostam e acabam não utilizando. Então é uma super responsabilidade, você está cuidando de um membro da família de alguém, a gente leva isso com muita seriedade e muito baseado no afeto, no carinho, manter a rotina do animal. Então a gente vê sim uma expectativa em relação ao serviço muito alta. Uhum. E como é que surgiu a ideia de criar um aplicativo, um site? Eu estava nos Estados Unidos, né? Estava voltando do meu mestrado, eu estudei lá durante 2 anos. E durante o tempo que eu estive lá, eu trabalhei numa empresa de economia compartilhada, chamada Turo. E eu gostei muito do conceito de economia compartilhada, mas achava que não gostava tanto do modelo de negócio em si. E estava voltando para o Brasil, pensando, o que eu vou fazer, qual que vai ser o próximo passo da minha carreira. E nessa também, onde a gente vai morar, falando com minha esposa, falei, e aí, onde a gente vai morar? Quero morar num lugar que dê para ter um cachorro, porque eu quero ter cachorro, não sei o quê. Minha esposa, mas a gente viaja, onde que vai deixar o cachorro? Não é possível que não tenha uma solução para isso. Eu comecei a conversar com amigos meus aqui no Brasil, o pessoal falando, cara, de fato é difícil, eu deixo com minha mãe, que mora, sei lá, em outra cidade. Meus pais, no caso, moravam em Recife, eu morava em São Paulo, não era uma solução. Não é possível que não dê uma solução para isso. Comecei a conversar com alguns amigos meus que moravam lá nos Estados Unidos e que tinham animais de estimação. Falaram, eu tinha o mesmo problema aqui nos Estados Unidos, mas hoje em dia eu resolvi esse problema. Eu tenho um aplicativo que eu deixo na casa da pessoa, a pessoa cuida super bem, tem uma garantia veterinária e tal. Falei, tá aí um negócio que tem a ver com o que eu já fazia profissionalmente, tem a ver com uma paixão minha de animais, tem a ver com empreendedorismo. Eu achava que eu tinha capacidade de montar esse negócio. E vontade, né? E também daí eu comecei a estudar o mercado pet. Eu não trabalhava anteriormente no mercado pet. E daí você vê que o Brasil é um grande mercado, o segundo, terceiro maior mercado do mundo, dependendo da cotação do dólar aí. Tem 52 milhões de cachorros no Brasil, 44% dos domicílios brasileiros têm cachorro. E daí juntou a fome com a vontade de comer. E aí surgiu. E é verdade que você ajudou a fundar o iFood? Sim, é verdade. É verdade. Que lições você trouxe lá? Você trouxe do iFood para esse seu novo negócio? Quando a gente começou o iFood, eu tenho alguns cofundadores, né? Trabalhava mais na parte de produto e marketing. Mas a verdade é que o mercado brasileiro de empreendedorismo e tudo mais ainda estava muito incipiente. E acho que teve um amadurecimento como um todo, né? Naquela época eu não sabia como é que funcionava a indústria de venture capital, como é que você levanta dinheiro, você pega os primeiros contratos de financiamento do iFood, era uma zona, e acho que teve um amadurecimento em relação a isso. Outra coisa também, acho que num primeiro momento lá no iFood, a gente subestimou a importância da tecnologia. A tecnologia era terceirizado, e eu sempre acreditei, assim, como tecnologia sendo um motor de crescimento da companhia, sendo core business e precisando estar interno. Na verdade, a empresa e tecnologia são coisas muito
juntas. E depois, até depois que eu saí e tal, acabou que o iFood adquiriu a terceirizada que prestava o serviço e internalizou e trouxe. Então, quando a gente foi começar a Dog Hero, eu falei, não, vamos montar uma equipe forte de tecnologia interna. Acho que foi um dos aprendizados. E principalmente a importância de cultura, né? As pessoas que você traz para dentro, como é que você cria um sentimento de pertencimento. Acho que o iFood tem isso bem forte de stock options, das pessoas serem donas do negócio também de alguma forma. E a gente tenta replicar isso na Dog Hero. Mas você se arrependeu de sair do iFood? Não me que ele arrependi. cresceu tanto? Essa é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes. Olha, acho que você não pode julgar a decisão com a informação que você tem a posteriori, né? Quando eu saí do iFood, a verdade é que o negócio era muito diferente. A gente fazia 30 mil pedidos por mês, 35 mil pedidos por mês. Hoje eles publicam aí, faz 25, sei lá quantos milhões de pedidos por mês. Então mudou muito o negócio, né? E a verdade é que eu saí para estudar fora, para aprender. Eu sentia que a gente fazia tudo no iFood ainda muito na tentativa e erro. Assim, não tinha muito framework, não tinha melhores práticas, pô, é assim que se faz, de já ter, não tinha muito um ecossistema brasileiro de empresas que já deram certo, que você pode olhar e falar assim, cara, é assim que se faz, e tudo mais. Eu sentia falta desse aprendizado. Então tive a sorte aí de passar lá em Stanford para fazer um mestrado, que é no coração do Vale do Silício. Eu já tinha um sonho também de longa data, desde da minha graduação, de estudar em Stanford. Quando eu passei, fui, aprendi muito lá. Pessoalmente também foi um momento muito bacana, porque eu fui com minha esposa, a gente se casou, foi morar lá, construir a nossa vida, a nossa família. Então, não me arrependo. E na verdade, tenho bastante orgulho de ter participado disso e fico feliz que a empresa tenha dado certo. Uhum. Quais foram os principais erros ou problemas que você teve no início do projeto? Quer dizer, que você percebeu e falou, não, isso aqui eu mudei exatamente depois de ter um aprendizado interno da plataforma. A gente busca lá dentro da companhia ter muitos pequenos erros e não muitos grandes erros. E acho que quando a gente falha é justamente quando a gente faz poucos grandes erros, né? Então, acho que um exemplo disso é quando, há um tempo atrás, acho que faz 2 anos e meio, a gente resolveu fazer um projeto. A gente tem um componente muito importante dentro do aplicativo, que é a parte de chat, né? Onde o anfitrião fala com o cliente, toda a negociação acontece por ali. A gente falou, não, vamos jogar isso aqui fora, vamos refazer tudo do zero e vamos fazer um grande lançamento. E o projeto, obviamente, atrasou pra caramba, e a hora que a gente lançou, estava cheio de bugs, cheio de problema. As vendas caíram uns 20% aí em umas 3 semanas depois do lançamento disso. E foi super estressante para a companhia, chegou a ficar uns dias fora do ar. E eu acho que o aprendizado que a gente tirou disso foi assim, cara, como que a gente faz pequenos lançamentos, errar pequeno várias vezes ao invés de fazer grandes lançamentos, grandes mudanças. Você falou um pouco do potencial de serviços, do mercado de serviços hoje no país de pets, né? Existe alguma projeção da Dog Hero de crescimento desse mercado? Como é que está? A gente ainda é um pedacinho tão pequeno do mercado que... E quando você olha quem que é o nosso concorrente, né? O nosso concorrente não é hoje... Não estou brigando por market share com outras empresas e tudo mais. O nosso grande concorrente são amigos e familiares. Quando você pergunta para o pai e mãe de cachorro, o que você faz quando você vai viajar? Ou quem passeia com o seu cachorro? A verdade é, quem passeia sou eu, mas daí, ou quando é a pessoa que passeia, é bom, né? Mas muitas vezes, eu deixo de passear com o meu cachorro, então é non consumption, né? E também muito amigos familiares, mas aí o que acaba acontecendo, eu não consigo viajar com minha mãe, porque a gente não pode viajar na mesma data, eu não posso, é estressante, eu fico devendo favor, a pessoa mora em outra cidade, eu deixo de viajar. Então, 90% das pessoas que têm cachorro utilizam amigos familiares.
E aí que está a oportunidade. Então, é um pouco difícil quando você vai fazer essa projeção de tamanho de mercado, você pega os dados publicados, a gente acha que isso é a ponta do iceberg. Na verdade, tem um mercado potencial gigantesco que depende da gente desenvolver esse mercado. Uhum. Você falou dos concorrentes, né? E que a maior concorrência está na casa, né? Tá na família. Essa concorrência, quer dizer, existe todo um movimento hoje das empresas, inclusive, tentarem liberar, né, a ida de pets para o trabalho, já tem todo esse movimento. Você acha que o seu negócio, o negócio da Dog Hero, ele tem um futuro promissor quando as pessoas puderem levar os seus cachorros, puderem levar para o trabalho, puderem levar para o cinema, puderem... Como é que fica o negócio de vocês? A gente super gosta dessa tendência, inclusive fazemos algumas ações, fizemos acho que o pessoal da Elo7 recentemente. A verdade, a gente acredita fundamentalmente que a domesticação dos animais de estimação, dos cachorros principalmente, foram a coisa que mais trouxe felicidade para a humanidade ao longo dos últimos milênios, assim. Então, muito da forma como a gente pensa o negócio é, cara, a gente quer que mais gente tenha a alegria de ter um cachorro na vida deles, e a gente está aqui para ajudar esse pai e mãe de cachorro a ser um melhor pai e mãe de cachorro. Então, se as pessoas puderem ter mais animais de estimação, puderem cuidar melhor deles, porque podem levar para casa, para o trabalho e tudo mais. Inclusive, na Dog Hero, a gente tem um escritório pet friendly, faz questão de ser, apesar de ser um pouco difícil aqui em São Paulo achar imóveis, prédios que aceitem animais de estimação, né? Mas a gente fez questão porque é tão gostoso. Então, quanto mais pessoas tiverem capacidade de cuidar bem dos animais, acho que a gente vai estar aí para apoiar e vai ter uma oportunidade de crescimento nesse processo. Você acha que as empresas ainda têm esse, não sei se é um preconceito ou se ainda tem essa restrição em receber animais, e principalmente o mercado imobiliário ainda tem um certo preconceito em relação aos animais? Acho que isso vem um pouco dessa ideia do cachorro fora de casa, né? Acho que o cachorro de guarda e, meu Deus, e se atacar. Acho que é pouco isso hoje em dia. Fora isso, a verdade é que você precisa ter uma adaptação para ter o cachorro dentro do escritório. A gente aprendeu isso ao longo do tempo. O cachorro faz sujeira, faz bagunça. Então, não dá para você ter carpete e tudo mais. Então, você tem que pensar de antemão como que você faz um ambiente que seja agradável, efetivamente, para esse animal também, né? Acho que também colocar ele num cubículo não vai ser nem agradável para o animal. Uhum. E quais são os serviços mais procurados dentro da plataforma? É o aluguel? A creche já está passando? Aluguel não, a gente não aluga cachorro, né? Desculpa, é o passear? O serviço principal da companhia ainda é o serviço de hospedagem, o serviço do qual a companhia nasceu, mas cada vez mais a gente está se tornando um hub de serviços. Então a ideia é que em diversos momentos da sua vida, sempre que você precisar de ajuda para cuidar do seu animal, a gente vai dispor de um serviço para isso. Então a gente lançou Daycare muito recentemente, o crescimento tem sido surpreendentemente bom, assim, superando todas as expectativas. Passeios, a gente hoje está presente em 27 cidades, cresceu umas 4 vezes em relação ao ano passado, então um crescimento bem sólido, e a gente cada vez mais se enxerga como uma companhia multisserviço. Uhum. Quem que é o cliente da Dog Hero, do lado de quem utiliza o serviço, e quem são essas pessoas, ou qual é o perfil delas que hospedam esses animais? Tá bom. Aí eu tenho que fazer... Vamos começar pelo cliente, o que está hospedando. Normalmente... Aí tem, claro, tem diversidade, mas em geral, eu diria que 65%, 70% mulheres. Então é uma empresa com uma clientela bastante feminina.
jovens adultos, em geral. Tem também um pessoal um pouco mais adulto mesmo, 45, 50 anos, que ama cachorro e que tem a vida atarefada, né? Trabalha fora, viaja, morador de grandes centros urbanos. Então, do lado do cliente, isso. Do lado do prestador de serviço, aí acho que tem duas personas diferentes, dependendo do serviço. O serviço de passeios é uma pessoa que acaba fazendo isso em horário comercial. Então, ele vai fazer segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã. Então, é uma pessoa que está olhando para aquilo um pouco mais profissionalmente, quase. Agora, o anfitrião é muito esporádico, é o cara que, em geral, se cadastra porque ama cachorro, ficou sabendo, o vizinho está hospedando o cachorro, e daí encontra na pracinha e fala, pô, mas cachorro é esse, cachorro novo? Ah, não, estou hospedando, não sei o quê, estou ganhando dinheirinho. E daí eles se cadastram muito como um hobby, e daí acaba fazendo 1, 2, 3, 4, 5 hospedagens, e daí fala, pô, esse negócio é bacana, eu quero investir aí. E tem bastante gente que hoje acaba vivendo da plataforma. E vive da plataforma, tem gente que vive da plataforma. Existe alguma diferença regional? Quer dizer, vocês estão no país inteiro, mas esse perfil ele muda de acordo com a regionalidade, não? Não, a gente está em 750 cidades do Brasil. Hoje São Paulo uns 30%, Rio de Janeiro uns 12%, mas tem um grupo grande aí das outras cidades que são importantes. A gente vê um pouco de diferença assim entre mais metrópoles e cidades menores, que acaba que tem questão de morar em apartamento, morar em casa, que acaba sendo um pouquinho diferente, mas em geral são pessoas apaixonadas por cachorro. Acho que essa que é a temática que une todo mundo. Uhum. E como é que funciona o serviço de atendimento ao consumidor? Porque eu imagino que as pessoas, na hora que elas tiverem alguma dificuldade, elas vão procurar a Dog Hero, né? E não só a pessoa que hospedou ou a pessoa que passeou, né? A gente tem um serviço de atendimento, fica localizado aqui em São Paulo, a gente atende o Brasil inteiro. Daí tem todos os processos, padrões de atendimento. Uma coisa que a gente é muito proativo assim, em tentar resolver os problemas, em apoiar o cliente. Acho que uma coisa que a gente tem bastante orgulho na companhia de ter conseguido construir tanto um relacionamento com a nossa base de anfitriões, assim, deles se sentirem parte da empresa, se sentirem compartilharem da missão, da visão, assim, de construir isso com a gente. E do lado do cliente, acho que a gente conseguiu, justamente por ter esse apoio dos anfitriões, ter um nível de satisfação bastante alto. Não sei se vocês conhecem aquela métrica NPS, né, Net Promoter Score. A gente tem, acho que o Net Promoter Score mais alto que eu já vi, de 98, consistentemente ao longo dos últimos 5 anos. Assim, a gente vem mantendo 97, 98, que é um NPS bastante alto. Assim. Vocês têm algum critério assim para escolher os anfitriões? Quer dizer, existe essa preocupação? Tem sim. Mais ou menos 25, 30% dos anfitriões que aplicam são aprovados. Tá? Basicamente, como é que funciona esse processo? A pessoa vai baixar o aplicativo, entrar no site, entra lá, quero ser um anfitrião, quero ser um hero, né? E a gente faz uma série de perguntas da motivação dele, da casa onde mora, documentação. Tem alguns filtros automáticos, algumas coisas que a gente fala, não, pessoas nesse critério a gente já aprendeu ao longo do tempo que não se encaixam no que a gente está tentando construir. E daí os que passam desse filtro inicial tem uma equipe de comunidade que vai avaliar cada perfil individualmente, entender as respostas, o que a pessoa escreveu ali, e daí aprova. Esse é o passo inicial. A partir do momento que ele está aprovado na comunidade, a gente começa a monitorar uma série de métricas. Então, o cliente entrou em contato com você, com um anfitrião. O que o anfitrião respondeu? Quanto tempo ele demorou para responder? Esse cliente fechou essa reserva, não fechou? Depois que ele fechou a reserva, ele marcou um pré-encontro, ele foi na casa do cliente, ele ficou satisfeito com o que ele viu lá, ele fechou a reserva. Depois que ele fechou a reserva, qual foi a avaliação desse cliente?
esse cliente reteve, e a gente olha todos esses indícios, essas métricas, para informar os nossos algoritmos e informar a nossa equipe de comunidade que está constantemente monitorando o que está acontecendo. Então, se por acaso alguém dá uma nota baixa para um anfitrião, alguém vai ler essa avaliação, vai entrar em contato com o cliente, vai entender o que aconteceu e, eventualmente, a gente faz a depuração da nossa comunidade descadastrando esse anfitrião. E aí você deu um número de 25... de quem entra na plataforma, 25% é aprovado. Aprovados. Ou seja, os outros 75% são reprovados, é isso? Sim. E aí você consegue manter uma base grande de anfitriões com essas aprovações? Felizmente, tem muita gente apaixonada por cachorro no Brasil que está disposta a abrir suas casas. Então, a gente busca ter pessoas que a gente confie mesmo na plataforma. O que pode reprovar um A gente vê algumas coisas, assim, acho que quando a gente não tem muita confiança sobre a segurança do imóvel, tem alguns imóveis, por exemplo, que não tem um portão que a gente fique confortável de que o animal não tem uma rota de fuga, por exemplo, ou alguma coisa como tem muitos hotelzinhos que se cadastram e que são hotelzinhos tradicionais que fogem um pouco do nosso... Acho que ok, que eles têm razão de existir, tem os clientes dele, mas foge do value proposition do que a gente está tentando construir. A gente a gente está querendo oferecer hospedagem domiciliar numa família, numa casa, mantendo a rotina. Ficar com um hotelzinho com 50 outros cachorros foge do propósito. Então a gente não aceita esse tipo de gente. Tem alguns indicadores também que a gente vê que são correlacionados com a performance e satisfação do cliente no longo prazo, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Eu não posso abrir todos os critérios, porque senão o pessoal vai começar a hackar a plataforma. Muito bom. Tem alguma curiosidade que nesses anos que vocês abriram, que você consiga lembrar e consiga compartilhar com a gente algumas coisas curiosas? Tem sim. Acho que é um momento de bastante felicidade, assim. Quando a gente recebeu um Baby Hero, que na verdade era uma anfitriã que hospedava o cachorro de um cliente e começou a hospedar várias vezes e através do animal identificaram coisas em comum, começaram a sair, não sei o quê, casaram-se e daí quando ela estava grávida ela contou pra gente essa história, mandou fotos depois quando o bebê nasceu e acho que foi super bacana ter participado dessa história. Tem uma história que pra mim foi bastante marcante, que foi bem no comecinho da Dog Hero, um animalzinho que não andava mais, paraplégico, e a anfitriã recebeu esse animalzinho e construiu uma cadeira de rodas para esse animal. E ela ficou com ele durante, acho que 12 dias e ensinou o animal a utilizar a cadeira de rodas e voltou para casa com mobilidade, assim, então super bacana também. Muito bom. A plataforma acaba transformando cidadãos comuns em empreendedores, né? Você me disse que alguns estão, inclusive, vivendo basicamente da plataforma. Como é que vocês capacitam essas pessoas? Como é que vocês... Ótima pergunta. A gente tem um módulo de e-learning, onde a gente tem uma série de conteúdos que a gente manda para eles, seja por e-mail, seja a gente tem diversos canais de comunicação com essas pessoas e tem uma estrutura de e-learning que a gente chama de Escola de Heróis, onde você pode ver os cursos, você vai fazer as provas e conforme você vai progredindo nos módulos que você vai fazendo, você vai ganhando badges e destaque na plataforma também. Uhum. E qual que é o maior desafio hoje da área de tecnologia e inovação no Brasil? Qual que você acha? Olha, acho que ainda tem bastante falta de mão de obra qualificada. Acho que particularmente, a gente precisa de muitos desenvolvedores. Assim, é difícil contratar bons desenvolvedores no Brasil. Tem pouca oferta, então
espero que a gente forme mais engenheiros, que falta gente qualificada no Brasil. Além de faltar desenvolvedores, acho que falta uma cultura de empreendedorismo, né? Eu sou muito grato, estudei na USP, mas quando eu estava na USP, a minha percepção é que a gente ainda formava gente para virar middle manager de multinacionais. E a gente não estava formando pessoas para empreenderem, criarem empregos, criarem renda, tomarem risco. Esse mercado, inclusive quando eu saí da trilha mais tradicional e fui empreender, assim, todo mundo, cara, maluco. Hoje em dia já é um pouco mais aceito. Então, eu acho que está indo no caminho bom. Uma coisa que eu acho que faltava muito no Brasil, mas que está começando a mudar, capital. Quando eu comecei o iFood, até quando eu comecei o Dog Hero, e agora, assim, você vê que até com queda da taxa de juros, você tinha lá... Era fácil ser rentista no Brasil, né? Você ficava ganhando 18% na Selic, para que eu vou tomar risco? Hoje em dia, 4, 5%, as pessoas começam a investir em ativos reais, em coisas que estão entregando valor para a população mesmo. Então, acho que é super importante essa mudança que está acontecendo. Você acha que essa a diminuição da taxa de juros vai trazer mais investimentos para essas startups e para essas empresas que estão começando? A gente já começa a ver isso, né? Você vê ainda bem incipiente, né? Acho que, mas você olha os fundos de venture capital no Brasil, né? Estão conseguindo levantar fundos, esse dinheiro começa a fluir para as startups. Você começa a ter cada vez mais empresas com capacidade de recrutamento de talentos e se torna uma opção viável para as pessoas de carreira, né? Começa a ter alguns exemplos de sucesso também, que eu acho que é bacana, né? Você pega, hoje em dia tem iFood, Gympass, Nubank, começa a falar, eu acho que esse negócio pode ser bom. E então, e com essa queda da taxa de juros, que eu espero que permaneça aí, apesar de que eu acho que a gente está num momento onde a conjuntura global está ajudando muito, tem um monte de ativo aí em taxa de juros negativa, né? Mas eu espero que com a queda da taxa de juros a gente comece a ver cada vez mais investimento em coisa que gere valor para a população, para a criação de renda mesmo. Você acha que os investidores veem o Brasil como um ambiente confiável para investir? Os investidores estrangeiros e até os investidores nacionais? Olha, acho que tem muitos altos e baixos, né? Eu acho que o Brasil... Acho que falta estabilidade. Acho que essa é uma coisa que falta, né? Falta estabilidade, mas é sempre o país do futuro, né? Eu acho que poderia ser melhor. Acho que poderia ser bem melhor, para ser sincero. Mas é o que tem, né? Acho que, por outro lado, acho que tem oportunidades aqui. No Brasil, você anda por aí e você tropeça em oportunidade. Tanta coisa que tem para ser feita. Então, acho que uma coisa balanceia a outra. Você disse que falta estabilidade. Que tipo de estabilidade? Econômica, política? Qual é a estabilidade que você acha que falta? Acho que, vamos lá, você pega... acho que falta estabilidade política e mais que estabilidade política, acho que falta um projeto de país, assim. A gente fica discutindo coisas frívolas e beleza, qual que é a vocação do país, como é que a gente quer andar, para onde que a gente quer ir, como é que a gente caminha, como é que a gente pensa a educação do Brasil. A gente não tem essa discussão, a verdade é essa, a gente fica discutindo coisas que não são importantes. Acho que falta estabilidade econômica, passamos 3 anos aí com PIB negativo, o investimento, você investe o dólar, está R$2, de repente está 4. Então, acho que falta um plano de longo prazo para o Brasil. Acho que a gente fica muito nas notícias ali, no que está acontecendo no dia. Falta estabilidade. Estabilidade, visão de longo prazo. Você falou de educação, né? O que falta e como é que a gente resolve o problema da educação no Brasil?
Ixi, essa pergunta é difícil. Olha, eu não sou especialista em educação, mas minha percepção é que falta educação básica, falta ensino de matemática, de português. A impressão que eu tenho, apesar de não ser especialista, é que a gente gasta muito do budget, do orçamento com educação em universidades, enquanto deveria estar pensando em educação básica. Eu acho que a gente deveria pagar mensalidade pelas faculdades públicas. Não acho que faça sentido eu ter estudado na USP de graça. Não acho que faça sentido. Uhum. Você defende um modelo mais ou menos como o americano, que ele, além de cobrar, ele também, quem estudou também investe na universidade para que ela continue crescendo? Acho que sim, acho que faria sentido também a universidade estar mais próxima da iniciativa privada, pensando nas coisas que estão efetivamente acontecendo, pensando em como que resolve os problemas que a sociedade está enfrentando efetivamente. Acho que deveria ter formas, obviamente, de financiamento e de acesso à população carente às universidades, mas não acho que faça sentido um modelo onde a gente tem uma escola básica ruim, maltrata esse aluno durante a vida escolar dele inteira, e depois a gente vai dar universidade grátis para pessoas que conseguiram estudar nas melhores escolas privadas e pagar cursinho. Não acho que faça muito sentido. Mas essa tua defesa da universidade paga é para quem pode pagar, porque a gente hoje tem uma população brasileira em situação bastante desigual, né? Como é que a gente equaliza isso? Eu acho que assim, quem pode pagar deveria pagar. Quem não pode pagar deveria... Assim como quando eu fui fazer o meu mestrado lá nos Estados Unidos, eu também não conseguia pagar a mensalidade lá, cara, em dólar e tal, mas eu tinha acesso a crédito e estou repagando a minha mensalidade. Então, acho que faria sentido que fosse pago, pode ser pago em 20, 25 anos, com um percentual, eventualmente, da renda que a pessoa vai oferir pelo fato dela ter conseguido estudar naquela faculdade. Outra coisa que eu me pergunto é o quanto que a gente define os cursos que a gente tem, que os investimentos da faculdade, de quais são os cursos, de qual a alocação desse recurso. No final dos contos, o recurso é escasso. E quanto que isso está ligado com o projeto de nação do, beleza, o que a gente quer? Se a gente quer ter empresas de tecnologia e a gente acredita que a vocação do país é isso, será que a gente está alocando... Quantos engenheiros a gente forma no Brasil, né? Eu acho que a gente deveria estar alocando talvez mais recursos aí. Então, mas eu acho que é um problema super difícil. Não acho que eu tenha todas as soluções, mas me parece desbalanceado o investimento que é feito num aluno de universidade pública, enquanto a gente tem uma série de pessoas que são... analfabetos tem menos hoje em dia, mas semi-analfabetos. Uhum. Falando um pouquinho dessa questão né, do plano do Brasil, que o que o Brasil quer ser, e dos cursos que refendariam esse plano de governo, mas você não acha que os recursos precisam estar alocados em diversas áreas do conhecimento para que a gente tenha um país mais plural? Eu entendo o ponto de vista, mas eu acho que a gente tem vocações. Acho que as nações, elas têm vocações, elas têm necessidades, elas têm desafios que elas vão ter que passar a médio e longo prazo. A gente tem que estar pensando estrategicamente hoje o que a gente vai estar fazendo daqui a 20 anos. E como que a gente forma as pessoas que vão conseguir resolver esse problema daqui a 20 anos. Eu entendo a necessidade de pluralidade, acho positivo, mas no final das contas a gente tem recursos escassos. E a gente tem que pensar como que a gente aloca os recursos que a sociedade tem da forma que vai ter um maior impacto positivo.
E a forma que vai ter um maior impacto positivo, a gente precisa ter uma discussão madura como sociedade, de beleza, quais são os desafios que a gente quer se propor a resolver efetivamente. Perfeito. Como é que a gente, eu já falei das características, quais são os próximos planos de expansão internacional da Dog Hero? Dog Hero, acho que ainda tem muito espaço para a gente crescer. Brasil, México, Argentina agora vai ser interessante ver o que vai acontecer, né? Mas a gente continua acreditando no potencial do país e pretendemos continuar investindo ali. E a gente acha que não está nem perto da saturação desses mercados ainda. Como próximo passo, a gente pensa em Chile, Colômbia, Peru, são países que estão aí no nosso radar. A gente se vê como uma empresa latino-americana de serviço, então tem esse braço de expansão internacional e tem o outro braço de expansão de oferta. Então, como eu já disse, a gente lançou um serviço novo, temos outros aí que devemos anunciar em breve. E qual que é a diferença, ou se existe diferenças de perfis entre o consumidor ou entre o cliente brasileiro e o cliente argentino ou o cliente mexicano? Existe essa diferença? Quais são essas particularidades? Existem algumas coisas, mas que eu acho que são mais táticas do que fundamentais. Acho que fundamentalmente, tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto no México, o nosso cliente é uma pessoa apaixonada por cachorro, que enxerga o cachorro como parte da família e quer um bom serviço para ele, quer manter a rotina dele, quer dar uma qualidade de vida bacana para esse animal. E acho que isso não muda muito. O que muda são coisas mais... a penetração de cartão de crédito no Brasil é um pouco maior do que no México. Aqui a gente tem pagamento por boleto, lá no México tem pagamento por não sei o quê. Aqui a penetração de smartphones é X lá, mas acho que são coisas pequenas dentro do grande construto que é, beleza, pessoas apaixonadas por cachorro que querem qualidade de vida para eles. Mas existem, né? Quer dizer, existem alguns. O Brasil, por exemplo, se usa mais o smartphone do que no México? Sim, a penetração do smartphone é maior no Brasil, a penetração de cartão de crédito é diferente, o hábito de compra online ainda é um pouco mais comum no Brasil do que no México, por exemplo. Perfeito. Existem novos planos de aporte para a Dog Hero nos próximos meses? Nos próximos meses, não. A gente recebeu uma rodada de investimento agora em fevereiro desse ano. A gente está bem capitalizado por enquanto. Isso posto, a gente está constantemente pensando aí nas oportunidades que estão à frente e pensando como que a gente consegue acelerar a companhia, mas não temos nada aí nos próximos meses para... A gente falou de crise ali atrás. A crise impactou de alguma forma os negócios? É uma boa pergunta, já me perguntaram isso. A verdade é que a gente só viveu na crise, né? Porque a companhia nasceu em 2014 e desde então, no começo era bem pequenininha, e desde então tem essa turbulência no Brasil. Então nem sei te responder tão bem. Mas o que a gente vê? A gente vê que, sim, quando você tem uma compressão do poder de compra da população, as pessoas acabam deixando de viajar menos, apesar de que o mercado pet é um mercado muito resiliente, cresce mesmo com crise. Então, tem alguma coisa das pessoas que deixam de viajar. Por outro lado, a gente tem tido talvez um pouco mais de facilidade de atrair pessoas dispostas a receber o cachorro em casa, ou fazer um trabalho de dog walker, justamente pela essa necessidade de geração de renda. Mas eu espero que a gente passe essa crise, que retome o crescimento econômico. Acho que estou esperançoso aí para o próximo ano e imagino que isso vai ajudar a companhia, mas a gente cresce independentemente da crise. E quais são os assuntos que você acha que deveriam ser tratados
na reforma tributária? Olha, de novo, eu não sou um especialista em tributação no Brasil, mas a minha impressão é que é complexo, tem muitos tributos, então faz sentido simplificar. Você tem uma concentração, ao meu ver, de tributos na esfera federal, e isso faz com que os estados e os municípios fiquem na mão do governo central, e as pessoas, no final das contas, vivem no município, vivem no estado, né? Então, acho que faria sentido o Pacto Federativo que distribuísse um pouco melhor esse recurso. Acho que a gente tem uma coisa perversa de tributar emprego, o que o país mais precisa é de emprego, né? E a gente tem uma carga tributária em emprego gigantesca, e a gente tributa consumo, que faz com que seja regressivo. Então, faz com que o pobre acabe, como ele consome a maior parte da renda dele, ele acaba pagando mais tributo, que para mim não faz muito sentido. Então, ao meu ver, a gente deveria ter uma tributação maior da renda, menor do consumo, mais simplificada. Tem uma dificuldade de evasão fiscal, né, quando você começa a tributar muita renda. Também acho que não deveria ter tanta tributação no lucro das companhias, e sim na distribuição, porque o lucro deveria ser reinvestido para gerar mais emprego, gerar mais renda para o país. E sim na distribuição de dividendos, que acho que a gente tributa pouco. Mas acho que é um assunto super complexo, porque você aumenta a tributação na renda, daí começa a ter mais evasão, é mais fácil tributar lá no começo da cadeia, aí eu já não consigo entrar no como resolver esse problema. Para você, na Dog Heroes, o que mais atrapalha? É a burocracia, é a quantidade de impostos ou é o valor do imposto? Eu acho tributação sobre o emprego, acho que no final das contas a gente tem 75 funcionários hoje e é um peso grande. Acho que tem vou dar um exemplo prático. A gente resolveu fazer uma lojinha para vender camiseta, boné, bandana para os nossos anfitriões, de forma que o anfitrião consiga dar um mimo para o cliente dele, não sei o quê. Não é o core business da empresa, é uma coisa pequenininha. Daí eu vou fazer uma venda para um anfitrião que mora no Pará, ou eu faço uma inscrição tributária que dá um trabalhão, não sei o quê, e me custa e tem que dar manutenção nesse negócio, ou eu tenho que emitir a guia no mesmo dia que eu pago ela, porque cada venda eu tenho que pagar uma guia, não faz sentido nenhum, assim, é totalmente contraproducente. Então, tem que simplificar esse negócio. Eu acho que o Estado deveria estar aqui para facilitar a vida do empreendedor, da pessoa que está gerando renda e tributo, não para atrapalhar. Uhum. A gente falou do emprego. Você acha que hoje os direitos trabalhistas atrapalham a geração de emprego? Olha, eu acredito que deva existir uma proteção mínima para o trabalhador. Agora, me parece que em alguns tem coisas que eu acho que seriam muito melhor. Acho que as pessoas, no final das contas, acho que a forma como eu penso é que as pessoas sabem o que é melhor para elas. E acho que sabem muito melhor do que o legislador, na minha opinião. Então, coisas do tipo, eu quero trocar um feriado. Pô, é super difícil fazer um negócio desse. Vou dar um exemplo de quando eu trabalhava no iFood. A gente tinha o call center. Qual que era o pico da demanda no call center? Era no domingo à noite. Segunda, terça, quarta, ficava todo mundo dormindo sem fazer nada. Se eu quisesse contratar a pessoa, falar assim, trabalha domingo, tira segunda, terça e quarta para você, eu não podia fazer isso, porque obrigatoriamente eu tenho que dar férias para 25%. Para o cara era melhor, porque ele ficava 3 dias em casa ao invés de ficar um dia só. Não, tem que contratar ele numa escala de 6. Não faz sentido essas coisas. Então, eu acho que a gente tenta fazer uma legislação ultraprotetora que acaba não ajudando efetivamente. E você acha que essa legislação ultraprotetora
é, 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 ãh, ela é a causa, talvez, dos milhares de desempregados que a gente ainda tem no país? Como é que é isso? Eu acho que, no final das contas, acaba encarecendo, acaba fazendo com que o empresário contrate o mínimo que ele pode, porque se eu precisar mandar embora custa tanto. Então, a verdade é que é como se você estivesse jogando sempre na defensiva, porque eu tenho um projeto novo, eu não sei se esse projeto vai dar certo. Eu posso contratar 3 pessoas para tocar esse projeto, esperar 6 meses e depois deu certo, vamos lá, vou contratar mais 10 pessoas para tocar o negócio para frente. Ou posso falar, pô, se eu tiver que mandar embora, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, eu acho que tira dinamicidade da economia. Isso não quer dizer, na minha opinião, que você não tem que ter nenhuma proteção para o trabalhador, mas eu acho que é um pouco excessivo. Uhum. E aí, como é que a gente faz para tirar esses 13, 12 milhões de trabalhadores do desemprego? Que atitudes o governo, que atitudes a sociedade pode tomar? Eu acho que, assim, estabilidade, previsibilidade. Acho que essa questão das taxas de juros, acho que já vão começar a ajudar, porque você começa a investir na economia real, em vez de ficar vivendo de renda. Eu acho super importante que a gente passou a reforma da Previdência. Acho que dá uma previsibilidade de que o governo não vai quebrar em breve, apesar do que eu particularmente acho que a minha geração não vai ter aposentadoria para a gente deveria ter passado no regime de capitalização. Acho que o que seria bom se a gente tivesse maior estímulo à geração de renda, geração de empregos. Então, diminuiria um pouco a carga tributária em cima do emprego. Acho que diminuição da carga tributária em cima do consumo também é bom quando as pessoas consomem. Você gera renda, você gera trabalho. Acho que tirar um pouco... Acho que uma das coisas que para mim não faz muito sentido no Brasil é a questão do limite do passivo limitado, né? da companhia ser limitada. A verdade é que no Brasil uma limitada é ilimitada, né? Então qualquer coisa que acontece recorre sobre o passivo do empreendedor, o patrimônio do empreendedor. Eu acho que isso é totalmente contraproducente para o país, porque você faz com que pessoas que poderiam estar empregando, poderiam estar investindo no país, tenham medo, não quero. É um risco que acho que ninguém quer tomar. Então, são coisas que eu olharia com carinho. Me fala um pouco dessa previdência que você falou, que a sua geração não terá previdência pública, é isso que você imagina? Eu acho que sugestão para quem é da minha geração, faça uma previdência privada, invista seu próprio dinheiro, guarde ele, porque minha percepção é que a previdência pública não vai existir quando a gente tiver para se aposentar. É impagável essa conta. Mesmo com todas essas modificações que o governo conseguiu? Mesmo com todas essas modificações. Você tem uma pirâmide etária que se inverteu, tem um monte de gente se aposentando, um monte de privilégios que ainda permanecem. É uma conta impagável. É uma conta impagável. O que a gente fez foi colocar uma band-aid, na minha opinião. Melhor do que não ter feito nada. Mas daqui a 5 anos a gente vai estar discutindo outra reforma previdenciária. E como é que a política interfere nos negócios? Olha, acho que felizmente a gente é um pouco isolado disso, assim. Fora, acho que na época da eleição ali teve bastante conturbado, até internamente, assim, dentro da companhia, mas a gente vive um pouco numa bolha em termos do impacto. Não impacta tanta gente, assim, diretamente, mas eu acho... Os ânimos são tão acirrados, né? Acho que a gente perde a capacidade de
discutir, de pensar, de fazer planos, fazer projetos, para onde que a gente quer ir. E acho que isso tem reflexos não só na política de Brasília, mas como tem reflexos no nosso dia a dia, na forma como a gente interage com o outro, na forma como a gente pensa a solução de problemas de forma co-criativa, de cocriação. Eu acho que a sociedade brasileira tem perdido isso com esses acerramentos dos ânimos. Uhum. E o Brasil está menos corrupto? O Brasil está menos... Olha, é tricky. Eu acho que para resolver o problema da corrupção não basta tirar o PT. Eu acho que o problema é mais grave que isso. Acho que você tem uma série de desalinhamentos da estrutura de como que você se elege, de como que você financia a sua campanha, de como com quem que ficam suas alianças. Você tem uma máquina estatal super inchada, com um monte de privilégios, um monte de pessoas penduradas nela. Tem um monte de empresas estatais que, ao meu ver, não deveriam existir, porque acaba virando um ninho de apadrinhamentos e tudo mais, e eu acho que isso não mudou, isso continua sendo igual. Agora, sobre essa pergunta, se eu acho que diminuiu a corrupção, eu acho que pelo menos a sociedade tentou mostrar que as coisas têm um pouco de limite. Se vai resolver, não vai resolver, eu acho que é um processo, mas eu acho que não pode andar como se, não tem problema, está todo mundo vendo e descarado, e a coisa é assim mesmo, e está tudo bem, vamos passar pano, não vamos passar pano. E você falou da estatização, que algumas empresas não deveriam continuar estatais. O que você acha? Você é a favor da privatização das estatais? E que estatais você privatizaria? Todas. Todas? Todas. Energia... Não é função do governo ter empresa. A função do governo... A empresa, ela é por natureza privada. Ela pode prestar serviços, mas eu não acho que faça sentido a gente ter um correio. Não acho que faça sentido. Não acho que faça sentido a gente ter uma estatal de petróleo. Não. Acho que não é função do Estado. Mesmo empresas, por exemplo, como saneamento básico, como empresas de serviços essenciais para a população pobre, por exemplo? Você pode prestar esse serviço da mesma forma, com mais qualidade, mais acessível, mais eficientemente, com menos corrupção, através da iniciativa privada. Exemplo, telefonia. Telefonia, precisa ser do estatal, precisa ser do estatal. Hoje você compra um celular a R$5 na banca de jornal. Acho que o melhor exemplo possível, um serviço prestado para as pessoas precisam ter acesso, precisa ser barato. Muito mais acesso, muito mais barato, com concorrência. Agora, acho que uma diferença que, da minha opinião, para outras, eu não acho que faça sentido a gente transferir monopólios do Estado para a iniciativa privada. Acho que você tem que criar incentivos para deixar de ser monopolista, para você efetivamente ter competição. Daí você tem serviços melhores e mais baratos. Tais como? Tais como, acho que um pouco o exemplo das telecoms, nesse sentido, foi bom. Você, em vez de pegar a Telebrás e privatizar ela, você quebrou em várias empresas. Hoje você tem uma Vivo, uma Claro. Então, pegar uma Petrobras e vender a Petrobras por uma iniciativa privada, ele vai continuar sendo monopolista no Brasil. Então, acho que você deveria criar incentivos para... Acho que nos Estados Unidos você tem lá o caso da AT&T e tudo mais, acho que são bons exemplos. Mas você acha que colocando na iniciativa privada melhora a qualidade dos serviços? E aí eu vou continuar no serviço de telecom. Eles não estão... Há muita reclamação em relação às empresas de telefonia no país.
Acho que ainda é, de certa forma, oligopolizado, mas eu tenho certeza que é muito melhor do que se fosse estatal. E eu acredito que a competição acaba resolvendo esses problemas. Então, tudo que o governo conseguir fazer para estimular a competição, e acho que aí é bem diferente de escolher quem são os amigos do governo, quem que recebe o financiamento do BNDES, qual que é o campeão nacional. Acho que tudo que for pró-competição acaba, no final das contas, sendo melhor para o cliente. Uhum. O melhor empreendedor é o mais jovem ou é o empreendedor que começa a empreender mais velho? Acho que é difícil você falar isso. Acho que tem uma questão de ser jovem de espírito, né? Acho que você não precisa ser obrigatoriamente jovem de idade, mas eu acho que tem uma questão do empreendedor de ser inquieto, de querer fazer coisas diferentes, de não se conformar com o status quo das coisas. E eu acho que o que eu chamo de ser jovem de espírito é um pouco isso. Agora, eu acho, eu me sinto hoje mais preparado para empreender do que quando eu comecei o iFood. Tá certo, o iFood deu super certo e tal, mas acho que eu me sinto mais preparado hoje em dia. Então, acho que tem um benefício de você ter trabalhado, ter experiência, já ter passado por algumas coisas, já ter tido a oportunidade de aprender e não ter tanto essa ânsia. Agora, já me perguntaram isso de outra forma e acho que a minha sugestão é assim, não passe 10 anos para ter 2 anos de experiência. Então, se você vai trabalhar em algum lugar, procure um lugar que naqueles 2 anos você vai aprender pra caramba, uma empresa de alto crescimento, alto impacto, onde você está trabalhando com pessoas que te desafiam, que te mentoram, que você aprende. Não gaste 10 anos para ter 2 anos de experiência. Uhum. E aí a gente vai terminando. Quais são as dicas práticas para ter uma carreira de liderança ou para ter uma carreira de sucesso? Dicas práticas. Olha, acho que uma coisa é se colocar em situações onde você aprenda. Acho que, e aí, tentar se cercar de pessoas boas, pessoas inteligentes, melhores que você, que te desafiem. Ambiente de crescimento, acho que quando as coisas crescem, as oportunidades aparecem. Então, como que eu consigo me inserir em indústrias, em empresas que estão crescendo, em times que estão crescendo? Acho que aí sempre tenho bastante oportunidade de crescimento. Acho que tem uma coisa também depois que você começa, pensando um pouco mais para quem está procurando uma carreira empreendedora, um dos passos mais difíceis é começar. Acho que tudo te leva a não começar, não tirar do papel. Acho que depois que você começa a mover, que você começa a criar alianças, você passa a acreditar naquilo, aquela convicção vai crescendo, daqui a pouco, é aquele negócio, um sonho sonhado coletivamente, é um sonho, senão é uma maluquice, né? Então, eu acho que quando você começa a trabalhar, começa a criar alianças, você começa a acreditar naquilo e acho que acreditar no que você está fazendo acho que é super importante. Uhum. E quem que é o melhor amigo do homem? É o cachorro. Sempre? Sempre. Então tá bom. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado a você. Qual?